Boa tarde, está no ar o Milênio Notícias, edição desta sexta-feira, 7 de novembro. Acompanhe agora as manchetes do dia. CAPES recebe veículo novo. Senai de União da Vitória oferece curso gratuito de auxiliar de marceneiro. Prefeitura faz cadastro para famílias atingidas pela chuva de granizo. A administração apresenta propostas no combate às cheias do Iguaçu. E ainda acompanhe o que acontece nas cidades irmãs em nossa agenda de eventos. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias, edição da tarde. Olá, boa tarde. Veja agora as notícias pelo Brasil. Gilmar Mendes acusa o Partido dos Trabalhadores de levar o Supremo ao sistema bolivariano. Na polêmica levantada por Gilmar Mendes, ao afirmar que o Supremo corre o risco de se tornar uma corte bolivariana, por ter em breve 10 dos 11 ministros indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Lewandowski disse que isso é natural e que o partido eleito pelo povo escolhe os ministros. Banco do Brasil nega o afastamento do presidente da instituição, Aldemir Bendini, desgastado pela denúncia de ter favorecido a socialite Val Malchiori em empréstimos. Bendini já teria entregue a carta de demissão ao ministro Guido Mantega. Mandato do governador de Roraima, Chico Rodrigues, do PSB, foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por gastos irregulares durante a campanha de 2010. As investigações encontraram pagamentos feitos em dinheiro vivo a fornecedores sem registro no TRE. Chico Rodrigues permanece no cargo em razão de recursos na Justiça. Apesar das chuvas, o nível do sistema Cantareira voltou a cair pelo segundo dia consecutivo. O índice registrado foi de 11,7% de sua capacidade, contando o uso da segunda cota da reserva técnica. Nos primeiros 5 dias de novembro já choveu mais que durante os 31 dias de outubro. Mesmo assim, não foi suficiente para impedir uma nova queda. Acompanhe agora as notícias pelo mundo. Pelo terceiro dia consecutivo, o governo da Ucrânia impôs medidas restritivas ao leste do país, que está dominado por separatistas pró-Rússia. O governo de Kiev determinou o controle das fronteiras nas áreas rebeldes. Os ucranianos e estrangeiros que quiserem entrar ou sair da região serão obrigados a mostrar o passaporte e explicar o objetivo da viagem. A medida visa isolar o governo rebelde e impedir a entrada de novos guerrilheiros. Nos últimos dias, o presidente Petro Poroshenko determinou um novo cerco militar ao leste do país, a suspensão da autonomia e o fim da ajuda financeira. As ações foram em represália às eleições legislativas realizadas na região, que resultou na posse do líder separatista Alexander Zakharchenko. Na Rússia, ator que fazia oposição ao presidente Vladimir Putin foi encontrado morto dentro de casa. A polícia abriu um inquérito, mas alegou que Alexei Devotchenko, de 49 anos, estava bêbado e que foi vítima de um acidente. A Rússia tem um histórico de repressão a opositores. O caso mais conhecido é do ex-magnata de petróleo, que cumpriu 10 anos de prisão e foi solto ano passado após indulto presidencial. A Guarda Costeira da Colômbia resgatou um pescador que estava à deriva no Oceano Pacífico. O barco afundou e o homem sobreviveu 2 dias agarrado a uma caixa de isopor. Solano Salazar, de 47 anos, estava desidratado. Ele foi levado para o hospital, mas passa bem. O governo da Argentina informou piora no estado de saúde da presidente Cristina Kirchner, que está com uma infecção na garganta. Ela vai ficar 10 dias em repouso e não vai participar do G20, o encontro das maiores economias do mundo. Em julho, Cristina teve que adiar uma viagem ao Paraguai, também por infecção. Há pouco mais de um ano, ela sofreu uma cirurgia para retirar um hematoma cerebral, que a manteve 6 semanas fora do governo. Amanhã começou nublada e um pouco fresquinha hoje. Com a chuva que caiu na noite de ontem e não deu trégua durante a madrugada, o CIMEPAR prevê mais chuvas com trovoadas para esta tarde e noite. A mínima hoje é de 16 graus. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 29 e a mínima atinge os 19 graus. Para sábado, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 18 graus. Para domingo, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 13 graus.
E depois do intervalo, famílias que tiveram suas casas atingidas pela chuva de granizo vão receber ajuda da Prefeitura. O Senai de União da Vitória oferece curso gratuito de auxiliares de marceneiro. A idade mínima é de 18 anos e quem quiser entrar no curso deve ter a 4ª série completa. O início será no dia 10 deste mês. Interessados devem comparecer no Senai de União da Vitória, que fica na Rua Marechal Deodoro, número 70. Para realizar a matrícula, o aluno deverá levar xerox do RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações, basta ligar para o telefone 3521-3900. E exposição Duas Artistas, Duas Expressões e Suas Obras começou ontem no Espaço das Artes. Acompanhe. Na noite de quinta-feira, 6, no Espaço da Arte, em Porto União, foi aberta mais uma exposição de artistas locais. Após a finalização em homenagem ao mês do professor, que mostrou imagens de grandes mestres que tiveram por anos trabalhando em prol da educação, o tema da vez é Duas Artistas, Duas Expressões e Suas Criações. Das artistas plásticas Elisiane Scheffer-Buch e Maria da Glória de Andrade Canfield. Todos estão convidados para prestigiar mais este importante evento cultural, que tem como objetivo mostrar o talento de Porto União, da Vitória e região. E está aí de presente para o nosso público essa belíssima exposição. A gente pretende mostrar assim, as várias formas de olhar a arte, né? Então, além da pintura a óleo, tem a pintura espatulada, nós trabalhamos com outros movimentos. Também eu fiz um estudo dos negros brasileiros, usando do fauvismo, também do expressionismo, do abstracionismo. Então são várias obras com diferentes olhares. Aqui é a poética da minha infância, tá? Então eu trouxe a inserção de materiais, o que eu consegui pegar, que eu poderia utilizar para colocar nas telas, né? Retirados das prateleiras da Auto Real, que era a empresa do meu pai, né? Porque me remete assim, quando eu era criança, ia brincar no meio das prateleiras, gostava de mexer naqueles parafusos, né? Então isso eu trouxe aqui. E também a minha mãe, né? Que tinha academia de acordeon, então a minha casa sempre tinha alunos entrando e saindo. A minha infância, sim, era aquele som de gaita o dia inteiro tocando, né? Os quadros são as expressões sólidas das vidas das artistas. Elas conseguem colocar nas telas imagens que fizeram parte de suas infâncias e fazem parte da cultura das cidades irmãs. Nós tivemos no início do século um movimento chamado paranismo, onde era justamente resgatado essas coisas, pinhão, o pinheiro, tudo que fosse natural, que fosse nosso, que nos representasse aqui no Paraná. E elas têm realmente essa procura, né, esse respeito pela nossa região e a valorização mesmo, né, da nossa beleza, a beleza que tem atrás das cachoeiras, dos monumentos, da paisagem natural, né? Além da pessoa poder vir aqui e ver os próprios atrativos em loco, aqui também tem uma outra forma também de olhar para esses atrativos que são retratados através da pintura. E além da pessoa poder estar vendo, ela pode estar levando uma lembrança aqui do município com a pintura retratada nesses quadros ou no próprio artesanato ou outras peças que tem na exposição. Os artistas locais têm espaço garantido e seus trabalhos valorizados em eventos como este. Essa fase que estamos vivendo no município de Porto União, União da Vitória também, ela retrata bem o valor que nós estamos dando para os nossos artistas locais. Então, de tempos em tempos, estamos realizando exposições com os nossos artistas locais, procurando valorizar cada vez mais o trabalho que eles realizam. A exposição seguirá aberta até o dia 6 de dezembro no Espaço da Arte, na Rua Prudente de Moraes, 340, no centro de Porto União. A entrada é gratuita. Famílias que sofreram danos em telhados ocasionados pela chuva de granizo na noite desta quarta-feira devem procurar a Escola Municipal Professora Dilio Teste Capriglione nesta sexta-feira.
Primeiramente, a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social farão um cadastro das pessoas que foram afetadas e que tenham renda familiar de até R$ 1.500. Depois, no endereço indicado pela família, serão levadas as telhas e verificado in loco a quantidade necessária para recuperar o telhado. E no próximo bloco, veja as propostas apresentadas pela Prefeitura e SEC Corpreri para conter novas cheias no Iguaçu. Conforme os meteorologistas, o tempo vai melhorar neste final de semana. E para quem não quer ficar em casa com o solzão lá fora, fique de olho na nossa agenda de eventos. A sessão solene do 14º aniversário de instalação da ALVE, da Academia de Letras do Vale do Iguaçu, vai acontecer neste dia 7 de novembro, às 19h30, no auditório da OAB, em União da Vitória. O Instituto Pia Marta promove o Bazar da Tia Raimunda, de sábado a domingo, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro São Bernardo. Exposição do artista plástico Marcelo da Cunha, peças feitas com sucatas de ferro, vai até o dia 14 deste mês, em horário comercial, na Casa Cultural Aníbal Cury, o Castelinho de Porto União. Mais informações pelo telefone 42 3523 9280. A 29ª Feira do Livro Espírita do Centro Espírita Amor e Caridade de União da Vitória vai até o dia 8 de novembro, das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, na Praça Alvir Rezenberg. A Feira Municipal de Livros Padre Estevão também vai até o dia 8 de novembro, iniciando às 9 horas na Praça Coronel Amazonas, em União da Vitória. A Semana Acadêmica de Psicologia da UNC de Porto União vai do dia 10 ao dia 14 deste mês, em diversos horários. A abertura é às 7 horas da noite no auditório da instituição. As inscrições antecipadas para acadêmicos e público em geral podem ser feitas pelo site unc.br ou mais informações pelo telefone 42 3523 2328. E o espetáculo de balé Quebra-Nozes do Centro de Danças de Porto União da Vitória vai acontecer no dia 22 de novembro, a partir das 8 horas da noite, no Cine Teatro Luz. A grande festa da Capela Santa Catarina, em comemoração aos 50 anos da comunidade, vai começar no dia 8 deste mês, a partir das 7 horas da noite, com o segundo dia do tríodo, catequese com primeira comunhão. No dia 15 de novembro, a partir das 7 horas da noite, o terceiro dia do tríodo, noite vocacional. E no dia 22 deste mês, a partir das 5 horas da tarde, carreata e após a bênção dos carros. E no dia 23 de novembro, quando encerra as comemorações, a partir das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, diversas atividades vão acontecer na comunidade. E no evento organizado pela Comissão Regional de Prevenção contra Enchentes do Rio Iguaçu, a SEC Corpreri, realizado na manhã de ontem no auditório da CDL, o prefeito divulgou algumas ações que podem ser realizadas para amenizar as consequências das enchentes no município. Acompanhe. Um evento organizado pela Comissão Regional de Prevenção contra as Enchentes do Rio Iguaçu, SEC Corpreri, realizado na manhã desta quinta-feira, 6, no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas, o CDL. O prefeito de União da Vitória, Pedro Ivo Ilquio, divulgou tanto ações realizadas quanto planejadas para amenizar consequências de enchentes no município. A atividade teve participação de empresários, representantes da sociedade civil e organizada, autoridades políticas, diretores da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, e meteorologistas do CIMEPAR. É um evento em parceria com o município, com a Copel, que periodicamente, a todo ano ou após uma grande enchente, é feita uma discussão com a Copel, avaliado as dificuldades, os acertos, para que a gente vá criando expertise para as próximas enchentes. Hoje o Brasil acompanha os problemas que a estiagem traz para grandes cidades, como São Paulo, por exemplo. A maioria da população aponta um único culpado, o governo, mas se esquecem que a poluição, o desmatamento desenfreado, entre outros fatores, contribuem para que a chuva diminua e, quando voltem, causem estragos. No Brasil, de forma geral, está faltando água.
certo? Mas isso é culpa da sociedade. A gente não protege as margens, a gente não protege as nascentes, a gente está fazendo um esforço muito grande para mudar o regime de água, né, de chuvas. Cada vez está chovendo menos, mas mais intensamente em curtos períodos. E isso vai aumentar. Não jogar lixo no rio, essa série de cuidados que vem sido divulgado pelo poder público para as pessoas não fazer, mas ainda a sociedade teima, né, em tomar atitudes que vão ao longo do tempo prejudicar a todos nós mesmos. A questão de poluição no Iguaçu é uma questão basicamente de falta de mata ciliar que protege o rio e principalmente dos esgotos industriais e domésticos que não são devidamente tratados e correm no Iguaçu. Os dados apresentados no evento embasam o discurso de que a Copel tem trabalhado efetivamente para evitar que o reservatório exerça efeito sobre as enchentes em União da Vitória. As informações atestam que a barragem tem trabalho de monitoramento constante, inclusive que opera modo de segurança, com vistas a esvaziar a represa até níveis tecnicamente considerados seguros, para evitar catástrofes. A operação hidráulica da usina de Foz do Areia, a principal preocupação nossa é em relação aos efeitos de uma eventual cheia que ocorra aqui em União da Vitória. Então nós operamos a usina de modo a reduzir ao máximo esse tipo de influência que possa haver aqui. Nós fazemos reuniões periódicas com a comunidade, com as entidades aqui da região para esclarecer quaisquer dúvidas que possam haver em relação a forma de operar o reservatório e as suas consequências. Estamos fazendo um encontro onde pela primeira vez em 21 anos está desfeita a imagem de que a Copel opera e tem culpa nas nossas enchentes. O que quer dizer isso, minha gente? Isso aí quer dizer o seguinte: nós temos que tirar o foco da Copel e tratar de cuidar das nossas enchentes como um problema da cidade de União da Vitória e não da companhia. Então, se nós estivermos fazendo isso, e estamos fazendo com muito tempo, depois de muito tempo, mas ainda temos a chance de fazer, nós temos que cuidar das enchentes de União da Vitória como um problema da cidade. E assim nós vamos conseguir, de uma vez por todas, tentar superar essa fase ruim da nossa cidade. Prefeitura de União da Vitória renova a frota de veículos. Entre os setores contemplados com investimento está o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. O carro modelo Spin, no valor de R$ 53 mil, já está à disposição do órgão. A renovação da frota de veículos, de acordo com o prefeito Pedro Ivo, acontece para dar mais agilidade nos trabalhos, conforto e segurança aos usuários e gerar economia aos cofres públicos. Fique agora com o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltal. Para vocês, uma boa tarde. Olá! Sexta-feira. Tempo, hein? Totalmente instável, com possibilidade de chuvas pela manhã, à tarde e à noite. Mas vamos às informações nesta sexta-feira, numa semana extremamente movimentada, que rendeu assuntos interessantes. Para ontem, nós tivemos as ações desenvolvidas pela Defesa Civil, já que muita gente, eu fui testemunho, muita gente ontem procurando a Defesa Civil e a Prefeitura de União da Vitória em busca de ajuda para recompor a cobertura de suas casas seriamente danificadas pela queda de granizos na noite de quarta-feira. A queda de granizo foi forte, atingiu 300 e tantas casas, especialmente nas regiões do loteamento São Luís, Jardim Roseira, entrada do Cristo Rei e bairro João Paulo II, o conjunto João Paulo II, o mais seriamente afetado. Então, muita gente ontem em contato com a Defesa Civil. Dentro do possível, já foi cedido, foram 6 mil metros de lona que a Defesa Civil cedeu num primeiro momento, na noite em que tivemos aquela situação tão incômoda. 6 mil metros de lona, precariamente, para arrumar a situação do pessoal até que fosse possibilitada a cobertura. Claro que muita gente, quem tem recurso, faz por conta própria, vai, financia, compra as chapas de Eternite. Aqueles que não podem estão fazendo um cadastro, inscrição na prefeitura, que já está providenciando o modelo para a compra desse material para refazer a cobertura. Essa semana que está terminando, nós vimos a movimentação na Câmara de Porto União, que deve levar à realização de uma mobilização da comunidade amanhã com um manifesto
na altura do Trevo, na entrada da cidade, na BR-280, na região do Pintado. É preciso lembrar que o objetivo principal dessa mobilização da comunidade é chamar a atenção das autoridades e dos meios políticos e de comunicação para a necessidade urgente de se eliminar as imperfeições na chamada curva do tomate na estrada de São Miguel, responsável, pelo menos incentivadora de acidentes que levam à morte, a óbitos. 11, pelo menos, já foram registrados. E é bom lembrar que amanhã, Porto União vai receber políticos, autoridades, visitantes, porque tem a inauguração de um empreendimento comercial de grande porte. Então espera-se uma grande festa, mas antes da festa o pessoal vai ter que prestar atenção na mobilização da comunidade que usa o fechamento daquele trecho como forma de chamar a atenção, tá certo? Na Câmara de Porto União, os manifestantes, os membros da comunidade estiveram essa semana, todos os vereadores, ou quase todos eles, se pronunciaram no sentido de apoiar e se comprometeram de buscar recursos, buscar principalmente junto ao governo do estado a urgente recuperação da estrada e desmanchar, literalmente desmanchar, corrigir aquele trecho extremamente perigoso. Senhoras e senhores, amanhã, sábado, nós vamos ter, na iniciativa da Fundação Municipal de Cultura, ou Secretaria de Cultura, o projeto Comunidade Fazendo Arte. A partir de 10 horas da manhã, uma iniciativa que leva pais e filhos à praça, na Praça Risenberg, e que faz também, lá no espaço da Estação União, e que faz com que artistas, talentos de nossa região possam apresentar, ou se apresentar, ou expor aquilo que fazem. Vamos ter espetáculo de dança, de música, pintura, brincadeiras e por aí vai. Amanhã, a partir de 10 horas, no espaço da Estação União, tá certo? Nesta sexta-feira, às 18 horas, a Secretaria Municipal de Cultura está enviando convite, inclusive, aqui para a nossa emissora, para que prestigiemos o ato de conclusão das obras, reinauguração do ginásio Benedito Albino, no distrito de São Cristóvão. Aquele ginásio passou por ampla reforma e melhorias, comandadas pelo secretário José Pedro Valk. Hoje, plenamente arrumado, caprichado, concluída essa reforma, o ginásio será entregue para uso da comunidade às 18 horas, num evento oficial comandado pelo secretário José Pedro Valk, com a presença do prefeito e segmentos do esporte de nosso município. E falando em esporte, eu volto a insistir. Está mais do que na hora de pensarmos na construção de uma arena multiuso para a cidade de porte médio, ou quase médio, se levarmos em conta a população regional. O ginásio Israel Pastucci é o próximo a entrar na lista do prefeito Pedro Ivo e do secretário para uma reforma profunda. Não vai se tratar de uma reforma. O Pastucci não suporta mais remendo. O próprio prefeito viu isso. O secretário disse que vai ser uma reforma mais demorada, muito mais complicada e também muito mais cara, mas que vai ser uma reforma. Mais uma. Tá? Senhoras e senhores, eu ontem participei da reunião organizada pela SEC Corpred, na sede da CDL em União da Vitória. Presença do senhor prefeito Pedro Ivo, vários segmentos da comunidade, pessoal da Copel veio de Curitiba, de Ponta Grossa, CDL, Associação Comercial e Empresarial de nosso município, todo mundo presente lá. E foi mostrado, foi feita uma avaliação do trabalho desenvolvido depois da enchente de junho. O prefeito Pedro Ivo fez uma exposição das medidas tomadas, especialmente aquelas que dizem respeito à retirada de famílias em área de risco, a realocação dessas famílias e a construção de novas moradias, e o que se faz para impedir o ocupamento das zonas ribeirinhas. Mas chamou a atenção quando o prefeito falou que pretende ir a Brasília nos próximos dias, levando a conclusão da reunião de ontem e os documentos preparados pela sua equipe para apresentar ao Ministério do Planejamento, tendo em vista
a obra de contenção de cheias, o que leve a minimizar os efeitos das cheias do Iguaçu. O canal extravasor, aquele de R$1 bilhão, está fora de cogitação, disse o prefeito. Mas existem outras situações, aquela, por exemplo, que surgiu em decorrência de uma parceria com a GR e com a OB, para que os dois empresários, as duas mineradoras, participem da feitura, da abertura de um canal que minimizaria essa situação. Isso está sendo explicado detalhadamente pelo prefeito em várias reuniões. Que nós tenhamos todos um bom final de semana e fim de papo. Muito obrigada, Ayrton, e a você que nos acompanhou até agora. Uma ótima tarde e nós voltamos logo mais a partir das 7 horas da noite com outra edição do Milênio Notícias. Até lá e tchau, tchau!